A Força Aérea Iraniana faz caças decolarem para investigar relatos de luzes estranhas no céu. E os pilotos têm um fantástico encontro em pleno ar. Eu senti muito medo. Achei que iam lançar um míssil contra mim. O que aconteceu no céu do Oriente Médio naquela noite? E o que o governo americano sabe a esse respeito? Um arquivo bem extenso circulou por muitos departamentos do governo americano. Havia muitos documentos no arquivo deste caso que não foram divulgados. – 18 de setembro de 1976. Teherã, no Irã. Hossein Pirozzi, de 35 anos, é o supervisor da noite na torre do aeroporto internacional Merebad. Às 10h30 da noite, ele recebe uma ligação estranha. A pesquisadora de OVNIs Leslie Kean publicou uma análise deste incidente, baseada em documentos oficiais e relatos de testemunhas. Pirozzi disse que recebeu uma ligação de uma mulher no norte de Teherã que disse ter visto um objeto brilhante que parecia muito grande para ser uma estrela. A ligação dela foi seguida de outras 3 da mesma área. Quando ele recebeu 4 chamadas, viu que algo acontecia. O sistema de radar caiu. Então ele tenta um reconhecimento visual. Para sua surpresa, ele vê alguma coisa. Era um objeto brilhante, piscando de cores diferentes, que se movia. Ele ficou alarmado com isso. Pirozzi contata a Força Aérea Iraniana. Aviões decolam para investigar. A 280 quilômetros dali, um F-4 Phantom de última geração decola da base aérea de Sharoki. O avião vai na direção do local da aparição em velocidade supersônica. Eles puderam olhar bem, era um objeto brilhante e com luzes de cores diferentes pulsantes como uma luz estroboscópica. Os F-4 podiam voar acima de 1000 milhas por hora, mas não foram capazes de acompanhar este OVNI enorme. Neste momento, o comandante do esquadrão, Parviz Jafari, também tinha subido com seu F-4. Agora general reformado da Força Aérea, Jafari ainda tem lembranças vívidas daquela noite. Chamei meu primeiro piloto e ele disse: não consigo alcançá-la na velocidade supersônica. Perdi todos os meus instrumentos e tudo está anormal. Com os instrumentos eletrônicos do caça-líder desabilitados, Jafari teme pela segurança do piloto. Ele manda que ele retorne para a base. Assim que ele voltou, ele disse: eu estou vendo à minha frente. Eu perguntei: onde está? Pode me dar a posição? Olhei para fora e o vi. O que Jafari vê inicialmente é similar a outros relatos. A forma era de diamante, bem assim. Era vermelho, verde, laranja e azul. Piscava em cores diferentes e ele disse que era tão brilhante que não dava para ver o corpo do objeto, só se via esta luz muito, muito brilhante. E como o primeiro avião, Jafari tem problemas para acompanhá-lo. E de repente, ele saltou cerca de 10 graus para a minha direita, assim, desse jeito. Estava aqui e logo aqui. E agora um encontro de Jafari dá uma guinada alarmante. Ele acha que o objeto está atirando nele. Ele os chamou de projéteis, disse que pareciam uma lua cheia vindo do horizonte. E os projéteis estavam indo direto para o avião dele. Eu senti muito medo, achei que iam lançar um míssil contra mim. Com medo de estar prestes a explodir no céu, Jafari se prepara para revidar. Quando ele ia atirar no objeto, perdeu o controle de seu equipamento. Tudo apagou, ele não conseguiu disparar no míssil. Os únicos controles que permanecem são os que mantêm a aeronave em voo. Sem armas, Jafari tenta escapar com um desvio radical do projétil. Ele conseguiu virar e evitar o impacto. Aí a coisa deu uns pulos e voltou para o objeto principal. Os comandantes de Jafari mandam que ele pare e pouse em Teherã. Enquanto está voltando, outro dos aparentes projéteis aparece atrás dele. Ele vê que o objeto está indo na direção de um lago seco na periferia da cidade.
Sinceramente, achei que ia haver uma grande colisão entre aquela coisa e o solo, mas isso não aconteceu. Ele desceu e parou lá. O objeto era tão brilhante que deu para ver a areia no chão. Então, o projétil desaparece estranhamente. E o objeto maior de luzes pulsantes não está à vista. Não havia marcas na areia, não havia queimado, nada. O piloto iraniano Parviz Jafari está no rastro de um provável OVNI no deserto ao sul de Teherã. Quando ele se aproxima do possível local da queda, ele ouve algo estranho no rádio. Chamam de grito de emergência, quando algum aparelho envia um sinal quando algo bate no solo, para ele poder ser localizado. E, por algum motivo, onde esta coisa caiu, um grito de emergência foi emitido. Outro avião relatou ter ouvido o mesmo som. Com um possível sinal localizando o objeto, Jafari tem permissão para pousar. Ao amanhecer, ele se junta às equipes de busca e resgate que saem atrás do objeto. O som ainda bipava. Fomos até lá, não vimos nada, nada. Nesse dia, Jafari é instruído por seus oficiais superiores. Eles nos chamaram ao quartel-general. Eu fiz uma entrevista lá e eu contei tudo a eles. Eu vi um coronel americano no canto da sala. Ele estava tomando nota. Ele anotava tudo num pequeno caderno. A Revolução Islâmica do Irã só iria acontecer 2 anos depois da época deste incidente. No antigo regime do Shah, o Irã era aliado dos Estados Unidos contra a União Soviética. Assessores militares americanos eram comuns nas bases iranianas. Durante o período de tensão da Guerra Fria, o encontro de Jafari chamou a atenção de um assessor. Após ouvir o relato de Jafari, ele fez um relatório que circulou por uma ampla gama de funcionários graduados em Washington. Este memorando foi enviado para muitos departamentos do governo americano. Casa Branca, CIA, Departamento de Estado, uma lista completa de agências importantes. O documento dá uma descrição detalhada do incidente, mas não chega a uma conclusão concreta. A análise do caso se referia a ele como um OVNI, mas nunca puderam explicar o que era. Ficou registrado como algo não identificado. Então parece haver poucas dúvidas de que muitas pessoas viram algo e que isso foi levado a sério, tanto no Irã quanto em Washington. Mas o que poderia ser? Uma possibilidade é que a origem das aparições seja algum tipo de aeronave. Poderia o objeto ser tecnologia secreta americana ou russa? O historiador da aviação Peter Merlin considera a questão. Considerando o estado das relações entre Irã e Estados Unidos na época, acho pouco provável que os Estados Unidos conduzissem em qualquer tipo de operação militar no espaço aéreo iraniano. É mais provável que fosse um vizinho beligerante, como o Iraque, que teria sido suprido pelos soviéticos, possivelmente com aparatos de guerra eletrônicos. Um aparato de guerra eletrônico poderia explicar os defeitos nos equipamentos dos F-4. Há diversos tipos diferentes de aparelhos que podem ser usados para impedir comunicações e rastreamento de radar. Mas Parviz Jafari, um experiente aviador de combate, descarta a ideia. Este pequeno sinal reflete somente no radar. Você não tem como embaralhar o sistema de mísseis ou o sistema de instrumentos. Se não foi uma tentativa deliberada para desabilitar os sistemas do caça, talvez os defeitos sejam resultado de uma explicação mais simples. Outro piloto experiente, David Higgins, pensa nesta possibilidade. Vários instrumentos e rádios de aeronaves são elétricos. Algumas vezes, se você tem uma falha num gerador, por exemplo, você pode perder alguns instrumentos e parte do equipamento de navegação por rádio. Falhas elétricas acontecem.
E há a possibilidade de ambos os aviões terem a mesma falha. Mas nenhum defeito pode explicar a coisa mais notável neste incidente: as luzes brilhantes vistas por Jafari e várias outras testemunhas. O astrônomo Nigel Hanbest acha que sabe o que poderiam ser as luzes. Um pedaço de lixo espacial bem documentado. Dentre os maiores pedaços de lixo espacial que podem cair na Terra são peças de foguetes que lançam satélites no espaço. E o interessante é que nesta mesma noite, uma luz foi vista sobre o Marrocos, onde houve relatos de OVNIs. Acontece que, na verdade, era o motor de um foguete russo que tinha sido lançado em órbita. Frequentemente, quando objetos queimam na atmosfera, eles brilham numa variedade de cores. Quando eles caem pela atmosfera e queimam, se tiverem determinados elementos, por exemplo, o cobre dá um brilho verde, ou se iluminarem gases terrestres de certa maneira. Se tiver oxigênio na região pela que estão passando, o brilho vai ser verde ou vermelho se tiver nitrogênio. David Higgins acredita que há um motivo para o defeito na aeronave ocorrer na mesma hora em que as luzes apareceram. É claro que pode ter sido coincidência. Pode realmente ter havido uma falha no avião e ele pode ter visto as falhas junto com o objeto. Por isso ligou uma coisa à outra. Mas ainda resta um elemento sem explicação na história: o estranho sinal de rádio, o grito de emergência ouvido por Jafari e pela equipe de busca e resgate. Há relatos neste caso de que um transponder foi encontrado no solo e relatos de que ele teria sido arrancado da aeronave pela turbulência. Se você encontra um transponder no chão, você acha que ele faz parte dos destroços de um avião. Você não acharia um transponder sozinho. Não há uma explicação para o que aconteceu no céu do Irã naquela noite. A mais provável, uma bizarra coincidência. Mas o mistério continua a cativar crentes e céticos. Foi tão bem documentado, teve tantas testemunhas, que por ser tão bem documentado e tão fascinante, continua a ser um dos casos mais interessantes registrados, pelo menos para mim.